Ele estava a mais de 2.500 quilômetros de distância daqueles irmãos. Quase a mesma distância da cidade de Juazeiro até a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. No entanto, apesar desta distância, ele se sentia responsável por ajudar no crescimento espiritual daqueles irmãos. Mas como ele poderia ajudá-los estando tão distante? A resposta não era segredo para ele. Ele sabia essa resposta desde a sua infância, pois fora criado no temor de Deus e conhecia que a maneira mais eficiente e mais acessível de ajudarmos as pessoas é orando por elas. É através da oração que ele poderia superar as distâncias e todos os outros obstáculos para ajudar as pessoas. A oração é a maneira mais eficiente e mais acessível de ajudarmos nossos irmãos em Cristo. Essa é a lição que o exemplo do apóstolo Paulo nos dá, especialmente baseado no livro de Efésios, capítulo 1, verso 16. Efésios, capítulo 1, verso 16. Esse verso é parte de um parágrafo maior, que vai do verso 15 até o verso 23. Neste parágrafo, o apóstolo Paulo fala da sua oração em prol dos irmãos da igreja na cidade de Éfeso. Nós leremos todo o parágrafo, capítulo 1, versos 15 a 23, mas nós vamos nos deter no verso 16 na pregação de hoje. Então, Efésios, capítulo 1, os versos 15 a 23. Diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestes. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Senhor, temos diante de nós a tua palavra. Reconhecemos a nossa incapacidade, incompetência e até indisposição para compreendê-la, amá-la e obedecê-la. Nós carecemos, necessitamos da ação do teu Espírito Santo. Então suplicamos que por graça de Jesus Cristo o Espírito Santo haja entre nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A oração é a maneira mais eficiente e mais acessível de ajudarmos nossos irmãos em Cristo. E para isso, a oração deve ser feita com gratidão. O apóstolo Paulo havia fundado a igreja na cidade de Éfeso em sua terceira viagem missionária. Ele ficara naquela cidade por quase 3 anos.
Depois que saíra dali, ele visitou algumas cidades e igrejas que ele havia fundado em outras viagens missionárias, nas viagens anteriores. E depois de uns meses, ele percebeu que deveria ir para a cidade de Jerusalém, para então concluir sua tarefa, e dali ele pretendia chegar à cidade de Roma, onde iria dar início a um novo projeto missionário. Nessa viagem de volta para Jerusalém, ele parou num porto chamado Mileto. Esse registro está no livro de Atos, no capítulo 20. E naquele porto da cidade de Mileto, ele mandou chamar os pastores da igreja lá de Éfeso. E quando esses pastores chegaram, o apóstolo Paulo pregou para eles. E essa pregação está descrita pelo autor do livro de Atos, o evangelista Lucas, no capítulo 20, a partir do verso 17. E é interessante que nessa pregação, falando aos pastores da igreja ali na cidade de Éfeso, o apóstolo fala de que o seu trabalho havia sido completo. Lá no verso 18 ele diz: e vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. A cidade de Éfeso, inclusive, era a capital administrativa da província da Ásia. Servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo então está dizendo: desde o primeiro dia que eu entrei aí, na cidade de Éfeso, que eu tenho servido o Senhor Jesus Cristo, pregando e ensinando vocês, publicamente, e também de casa em casa, particularmente em cada casa. E eu tenho feito isso tanto a judeus como a gregos. Eu tenho anunciado o arrependimento e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho anunciado tudo que é proveitoso para a edificação de vocês. Tenho feito isso em situações difíceis que me produziram lágrimas. Eu tenho feito isso com humildade. Eu tenho feito isso no meio de provações, diante das armadilhas que os judeus prepararam para mim. E no verso 26, ele diz assim: portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de vocês, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Olha, eu estou livre do sangue de vocês. Nenhum de vocês pode me culpar se por acaso vocês vierem a se perder. Porque jamais eu deixei de anunciar a vocês todo o plano de salvação de Deus, todo o Evangelho. E aí no verso 32 ele diz: e agora eu entrego vocês aos cuidados de Deus. Eu entrego vocês à graça de Deus, confiando que esse cuidado e essa graça são poderosos para edificar vocês, para confirmar vocês entre os que são santificados. E depois, no final, aí já no verso 36, diz que ele ajoelhou-se com todos eles e orou com todos eles. Quando a gente lê essa descrição da atividade de Paulo, a ideia é que Paulo partiu, trabalho está feito, e eu não tenho mais nada a ver com esse povo. Mas não foi. Ele havia ministrado a essa igreja, a maior parte destas pessoas tinha conhecido o Evangelho através dele. Ele carregava esse povo no
coração. Enquanto ele vivesse, ele se sentiria responsável por eles. E agora, 6 anos depois, estando aprisionado numa prisão domiciliar na cidade de Roma, ele escreve esta carta aos Efésios, mostrando que ainda estava ligado àqueles irmãos. Mas além da carta ele diz: eu não cesso de orar por vocês. Vocês ainda estão no meu coração. Eu ainda me sinto responsável por vocês. Portanto, eu não cesso de orar por vocês. Ele havia iniciado a carta, e até o verso 14, que nós já expomos, ele descreve as riquezas que nós temos em Cristo. Como nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós, então, somos um povo extremamente rico. Se nós já temos tudo, se Deus já cuidou do seu povo desde a escolha antes da criação do mundo, até a garantia da redenção futura, por que orar? O que devemos pedir? O que Paulo ainda tinha que pedir por estas pessoas, para quem ele disse: vocês já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Se eles já tinham recebido todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, orar para quê? E esse próximo parágrafo responde: orar para que aqueles irmãos conhecessem estas bênçãos, para que esses irmãos desfrutassem destas bênçãos. Eles já tinham as bênçãos, mas eles precisavam conhecer, se aprofundar, desfrutar destas bênçãos. É isso que ele está fazendo nesta oração, para que aqueles irmãos tomassem conhecimento do plano de Deus, que esse plano fosse plenamente conhecido por eles, e que eles então pudessem desfrutar desse plano. A oração tem 3 elementos: a ação de graças, a petição, e termina com uma confissão do poder de Deus manifestado em Cristo através da ressurreição e exaltação. Essa oração contém gratidão. Ele diz: eu não cesso de agradecer por vocês. Eu não cesso de dar graças por vocês. Eu estou constantemente agradecendo vocês. No verso 15, ele já havia mencionado a fidelidade destes irmãos a Cristo e o amor deles uns para com os outros. E ele então agradece por isso. A gratidão, ela muda a nossa atitude para com Deus. A gratidão demonstra que nós reconhecemos que tudo de bom que nós temos não se deve à nossa força, não se deve à nossa capacidade, não se deve ao nosso esforço, não se deve à sorte, não. Tudo de bom que nós temos vem graciosamente das mãos de Deus. Agradecer é reconhecer isso. Quando não agradecemos, nós estamos passando a ideia para nós mesmos de que o que temos de bom deve-se aos nossos méritos, ao nosso esforço, à nossa capacidade. Temos que agradecer. Talvez você pergunte: agradecer por quê? Apenas lembrando o que você já ouviu da exposição de Efésios capítulo 1 até o verso 15. Quais motivos, só nesse texto, você tem para agradecer? Só nesse texto. Se vocês não lembram, eu posso, próximo domingo não quer beijar, mas daqui 15 dias recomeçar
A exposição de Efésios 1. A eleição. Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, se você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, o texto diz que você chegou a isso, não porque na sua mente você, por você mesmo, descobriu. Não. Foi porque antes da criação, Deus decidiu que você seria dele. Foi ele que fez isso. Isso é motivo para agradecer? Uma vez na vida só? É? Todo dia, toda hora que você lembrar. Aí depois ele diz que você foi adotado como filho dele. Sabe o que é isso? Aqueles que tiveram a infeliz experiência de não ter a presença de um pai, seja porque o pai morreu, seja porque o pai abandonou, seja porque o pai estava fisicamente presente, mas era psicologicamente omisso, seja lá o que for. Talvez sintam com mais intensidade o que é ouvir que Deus escolheu você para adotar você como filho. Rapaz, isso é bênção para a gente esquecer? Hã? Não! Isso é bênção para constantemente eu estar lembrando. Deus, sem que eu merecer, um filho como eu, e Deus escolheu uma pessoa como eu. Deus escolheu para ser filho. Mesmo sabendo que ele pagaria um preço muito alto para me ter como filho, que era o sacrifício do seu filho, o filho que vale a pena. Não é? Ele só tem um filho que vale a pena, que é quem? Jesus Cristo. E para que eu e você fôssemos adotados como filhos dele, esse filho, o filho amado, que ele mesmo diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria, teve que chegar aqui e morrer na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. A morte de Cristo trouxe perdão de quantos dos nossos pecados? Todos. Isso é bênção para se agradecer quando? Se você tem consciência de olhar para o seu passado e lembrar dos seus pecados, dos seus fracassos, das feridas que você fez com outras pessoas, que você fez com você mesmo, aí de repente você sabe, tudo isso Deus pegou e botou na cruz de Cristo e disse para você, continua, porque isso aqui eu não lembro mais não. Isso aqui está pago. Você não me deve mais. Isso é bênção para a gente agradecer. Amados, se você ora e não tem motivos para agradecer, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Porque se você entendeu o Evangelho, e aí ele revelou para nós o plano dele. Ele disse para nós, ó, a sua vida não vai ser só esses 60, 70, 80 anos que você vai ter aqui, não. Em Cristo eu vou fazer com que todas as coisas sejam restauradas. Eu vou criar um novo céu e uma nova terra. E eu escolhi você para habitar nesse novo céu e nova terra. Então sua vida não é só essa vidinha daqui, não. Esses sofrimentos, essas alegrias misturadas com tristezas, essas conquistas misturadas com derrotas. Não, sua vida não vai ser só isso, não. O meu plano é que você vive eternamente comigo no novo céu e nova terra. Ele revelou isso para a gente. Abriu os nossos olhos para a gente saber disso.
E depois enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para ser o selo desta verdade e a garantia de que isso vai dar certo. Tem motivos para agradecer? Hã? Tem. Toda oração que você fizer, você tem motivos para agradecer. E eu não estou levando em conta as bênçãos materiais, saúde, família. Eu não estou levando isso em conta, que a gente deve agradecer também. Eu estou apenas frisando nessas bênçãos espirituais que o apóstolo já mencionou aqui. Você tem muito. Se você é de Cristo, se você é discípulo de Cristo, você tem muitos motivos para agradecer. E isso muda a tua atitude com Deus. Sabe aquelas horas que você está para baixo? Parece que nada dá certo na sua vida. Você está até com raiva. Aí você começa a agradecer. Deus, tem um bocado de coisa dando errado aqui, mas eu quero te agradecer porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor me predestinou para ser teu filho, fazer parte da tua família. O Senhor mandou Jesus para morrer na cruz e pagar pelos meus pecados. Todos os meus pecados estão perdoados porque Jesus morreu e pagou por eles. O Senhor me mostrou que, apesar do momento difícil que eu estou vivendo, essa dificuldade não é o meu destino, essa dificuldade não é a minha identidade, esse fracasso do momento não é o que me marca é que eu vou viver contigo no novo céu e nova terra. E o Senhor mandou o Espírito Santo. Quando a gente faz isso, muda, não muda? Ou você acha que não? Você continua para baixo quando você faz isso? Não, muda. Mas há uma segunda coisa o segundo resultado na gratidão. Eu sei que vocês aqui, nenhum de vocês tem esse problema. Mas se por acaso você conhece alguém que carrega ressentimentos, amargura de irmãos, você não tem isso, eu tenho certeza, certo? Mas se por acaso tem alguém com quem você antipatiza, quando você pensa em vir à igreja, fulano vai estar lá, fulana vai estar lá, meu Deus, o culto seria tão bom. Eu sei que você não tem isso. Mas se você conhece alguém que tem esse problema, você vai contar a receita que eu vou dar aqui, para a pessoa ficar curada dessas feridas no coração. Esse remédio é melhor que metiolate. Lembra de metiolate? Pronto, esse remédio que eu vou dizer é melhor que metiolate. Diga para a pessoa, você tem raiva de fulano? Eu não aguento fulano, rapaz. Eu tenho inveja, se eu pudesse eu não via mais. Diga, pois faça o seguinte. Aliste algumas coisas boas de fulano. Mas ele não tem. Tem. Conta-se a história de uma menina chamada Poliana Contente. A Poliana só via contente, achava coisa boa em todo mundo. Aí alguém, eu vou pegar essa menina. O que você acha de Satanás? Ela pensou um pouco, ele é muito persistente. Até em Satanás ela encontrou algo bom, certo? Então não é possível que essa pessoa que você não, que o seu amigo lá fora, sua amiga, tem raiva, não tem alguma coisa boa. Diga, alista essas coisas boas. E todo dia, na sua oração, você vai agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço por fulano, por fulana, por causa disso, pela família dele, pelos filhos, pelo negócio dele. Senhor, eu te agradeço. E toda vez que aquela pessoa invadir sua mente, que você já percebeu que pessoas de quem a gente tem raiva tem um poder de invadir a mente da gente, né? Chamam isso hoje de pensamento intrusivo. Não estão chamando assim? Pensamento intrusivo. E é interessante que essas pessoas adquirem um poder. Não sei de onde vem esse poder, rapaz. Esse poder você tem. Quem você ama quase não entra na sua cabeça. Mas quem está dirigindo o carro, o sinal fechou, parou, puf, a pessoa aparece lá. Toda vez que isso acontecer, você vai agradecer. Olha, eu não dou um mês para você falar para o seu amigo ou para a sua amiga que a ferida não vai ficar curada.
A gratidão muda a nossa atitude com Deus e muda a nossa atitude com as outras pessoas. Ao orar pelos irmãos, porque essa é a maneira mais eficiente e acessível de você ajudar o seu irmão, agradeça. Lembre-se de agradecer pelas bênçãos que Deus te deu e lembre-se de agradecer pelos seus irmãos em Cristo, pelas pessoas que você conhece, especialmente aquelas que você tem problemas com elas. Você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu coração. Mas o segundo aspecto da oração que eu quero frisar nesse versículo é que a oração mostra que a pessoa se importa. Não cesso de dar graças por vocês, lembrando de vocês nas minhas orações. Você só consegue orar por alguém se você lembrar da pessoa, concorda? Você passa a semana inteira e não lembra do pastor, você vai orar por ele? Vai não, você não nem lembrar vai orar, certo? Você só lembra quando chega aqui, foi-lhe a chamada para lá é ele de novo que vai pregar hoje, ó. Aí você lembra. Se eu não lembrar, eu não oro. Mas você já percebeu que a gente só lembra daquilo que é importante para nós. E aqui eu vou colocar nós homens numa enrascada grande. Por que as mulheres ficam chateadas? Eu vou amenizar, chateadas só. Quando os maridos não lembram aquelas datas. Quais datas? Aniversário dela, aniversário de casamento. Por que elas ficam chateadas? Porque para elas não consideram que nós homens temos muita coisa na cabeça, elas não consideram isso. Elas acham que a gente não dá importância. Deixa eu dizer, só para os homens. Elas estão certas, viu? Porque a gente não lembra daquilo que a gente não dá importância. Se eu não lembro dos meus irmãos, é porque eles não são importantes para mim. Não, o fulano pediu oração e eu esqueci, rapaz. Sabe por que você esqueceu? Porque isso não é importante para você. Para orar, você precisa lembrar. E você só lembra daquilo que é importante. Oração, então, pelos irmãos, indica que a sua memória está agindo. Como Paulo, nós precisamos manter os nossos irmãos, manter as suas necessidades em nossos pensamentos. Esse é um componente essencial da oração. Lembrar dos irmãos, lembrar de suas necessidades. E para lembrar eu preciso me importar. Se a pessoa não é importante para mim, dificilmente eu vou orar por ela. E se eu não oro, eu estou dizendo que ela não é importante. Então lembre-se disso. Procure conhecer pessoas da sua irmandade. Não vai ser possível você conhecer todo mundo da igreja, mas você precisa conhecer um grupo e assumir o compromisso de orar pelos seus irmãos. Porque esta é a maneira mais acessível e eficiente de você ajudar esses irmãos. Sabe aquele irmão, aquela irmã que você vê e acha que ele não está com um comportamento tão digno do evangelho? Sabe como você começa a ajudar aquele irmão? Não é contando para os outros. Em primeiro lugar é contando para Deus. É a primeira coisa que você vai fazer, é contar para Deus. É assim que você ajuda. É assim que você começa a ajudar. Colocando aquele problema que você acha que o irmão tem, aquele mau testemunho que você acha que ele está dando, colocando diante de Deus. É assim que você começa. O outro passo é tratar com o irmão antes de falar com qualquer outra pessoa. Primeiro Deus, depois a pessoa, o irmão em questão. Mas primeiro é Deus. Conte para Deus.
Coloque diante de Deus, aí sim você estará demonstrando amor, estará demonstrando que seu irmão é importante para você, colocando o seu problema, o seu motivo diante de Deus. Mas o que é orar? Orar é clamar a Deus, é apresentar a Deus a tua súplica. Orar é falar com Deus. Veja Salmos 54, 2. Salmo 54, 2, o rei Davi diz o seguinte: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Orar é falar com Deus, colocar diante de Deus a sua gratidão, colocar diante de Deus as suas súplicas, colocar diante de Deus os seus pedidos por justiça, colocar diante de Deus os seus pedidos de perdão, colocar diante de Deus as suas queixas, as suas mágoas, as suas tristezas. Isto é orar. Se você segue a Deus através de Jesus, Ele é seu Pai. Hebreus diz que o trono da graça está aberto. Na antiguidade, para alguém falar com um rei, tinha que ser convocado pelo rei. Se a pessoa chegasse diante do rei sem ser convocado, ela corria o risco de ser morta. Lembra de Esther? Se o rei não levantasse o cetro, ela seria morta. O nosso rei, em Cristo, disse: vocês são sempre bem-vindos ao trono da graça. Vocês não precisam marcar horário. Vocês não precisam marcar audiência. Você não precisa nem estar num lugar que nós chamamos de igreja. Em qualquer lugar onde você estiver, o rei Salomão disse isso em 1 Reis 8, 48. Em qualquer lugar onde você estiver, você pode falar com Deus. Por isso que a oração é o meio mais acessível e eficiente de ajudarmos os nossos irmãos. Em qualquer situação, você eleva o seu pensamento a Deus e coloca suas súplicas diante de Deus. Agora, sempre confiando na misericórdia de Deus. Nunca em você mesmo. Nunca nos seus méritos. Veja o Salmo 66, 20. Salmo 66, 20. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Por que Deus não rejeitou a oração? Por causa de sua graça. Lembre disso. Não é quem você é a graça de Deus. Não é como você está, é a graça de Deus. É sempre a graça de Deus. Veja ainda Daniel, capítulo 9, verso 18. Daniel, capítulo 9, verso 18. Daniel aqui está fazendo uma oração pedindo pelo povo de Israel, que nesse tempo está no exílio, debaixo do domínio de uma nação estrangeira. E ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, que era a cidade de Jerusalém. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos nas tuas muitas misericórdias. Sendo assim, quem é que pode orar? Qualquer pessoa que confie na misericórdia de Deus.
Qualquer pessoa, porque esse acesso não depende dos meus méritos, não depende das minhas justiças, e sim das misericórdias de Deus. Jesus contou um exemplo sobre isso numa parábola, registrada no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, nos versos 10 a 12, Jesus fala de dois homens que foram ao templo para orar. Então, no templo, lá em Jerusalém, tinha dois horários de culto público, 9 horas da manhã e 15 horas. Eram os dois horários assim que qualquer um poderia chegar para apresentar suas orações a Deus. Então subiu o fariseu. Fariseu hoje, você chamar alguém de fariseu é xingar a pessoa, né? Na época não. Na época fariseu eram os membros de um grupo judeu extremamente zeloso do cumprimento da lei. Eles eram até admirados pela maioria das pessoas em virtude do seu zelo em cumprir a lei. Vocês lembram que Saulo de Tarso era fariseu. Tinham os hipócritas, mas tinha alguns que eram sinceros. Esse fariseu vai orar. E vai também um publicano. Publicano era um cobrador de imposto, que na época era considerado um traidor, porque a nação de Israel estava sob domínio do Império Romano. Então os publicanos, os cobradores de impostos, cobravam impostos, tiravam dinheiro do seu povo para mandar para Roma. Então eles eram considerados traidores. E porque eles estavam em contato com os romanos, com os gentios, eles eram também considerados impuros, especialmente pelos fariseus. E os dois sobem lá para orar. E o fariseu vai orar. Preste atenção no que Jesus diz da oração do fariseu. Verso 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Um homem crente esse aqui, não é não? Não roubava, não era injusto, nunca tinha adulterado, jejuava 2 vezes por semana. Não tem ninguém aqui que jejue 2 vezes por semana. Não sei nem se tem alguém que jejue 1 vez por ano, imagina 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto tenho, e nem sou como esse publicano aí. Ó Deus, eu te agradeço, porque eu sou assim. O publicano, em pé ao longe, seria mais ou menos como se o fariseu entrasse e sentasse logo aqui na frente. Eu acho que esse banco na frente não tem ninguém, porque... Mas seria como se o fariseu sentasse logo aqui na frente. E o publicano não teve nem coragem de entrar. Ele sabia que ele era considerado impuro, ele ficou lá atrás. Ele nem conseguia levantar os olhos para o céu. E ele batia no peito. Você já deve ter assistido em noticiários quando ocorrem tragédias ali no Oriente Médio, que uma das maneiras das pessoas expressarem tristeza é, elas choram, gritam e batem no peito. Essa é a ideia, ele estava expressando tristeza. E a oração dele é bem curtinha. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o que Jesus diz, verso 14? Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Toda oração que chega diante de Deus, ó Deus, me atende, porque eu fiz isso, eu não fiz aquilo, eu sou assim, eu não sou como fulano, eu não sou como cicrano. É orar de si para si mesmo, não é orar para Deus. É orar de si para si mesmo. A oração para Deus chega: Deus, eu sou um pecador. Eu não mereço nada. Então, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim.
Algumas vezes nós estamos tão arrasados, tão entristecidos, que não conseguimos articular as palavras da nossa oração. Não sei se isso já aconteceu com você. A aflição é tão intensa que você quer orar, mas as palavras não saem, você não encontra palavras. Faça essa oração. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. E Ele escuta. É uma oração que chega a Ele baseada na sua misericórdia, na sua graça. O modo de orar pode variar, de joelhos, em pé, sentado, prostrado. Vai depender do momento, vai depender do lugar. A Bíblia apresenta vários modos. O próprio Jesus, orando ajoelhado, orando em pé. Isso não é o importante. O importante é você se dirigir a Deus, confiando na sua misericórdia. Você pode orar de joelhos, excelente. Prostrado, excelente. Em pé, excelente. Algumas vezes você não vai poder ficar de joelhos nem em pé. Você está no volante, lembrou de alguma coisa que te aflige, você vai fazer o quê? Orar ali sentado. Clamar a Deus ali. Algumas vezes você vai só no pensamento, como Neemias fez lá em Neemias 2, diante do rei, o rei, o que é que você quer? E o que é que Neemias fez? Aquela oração relâmpago. Falou logo com Deus ali mesmo. Deus escuta. Deus está pronto para ouvir a sua oração. Essa oração pode ser acompanhada de jejum, como Daniel fez em Daniel capítulo 9, verso 3. Diz que Daniel estava tão ansioso pela busca da resposta de Deus, que ele vestiu pano de saco. A ideia de pano de saco é de um tecido não tratado, um tecido áspero que arranha a pele. E qual é a ideia? Eu não quero ter conforto. Orar com conforto é como orar deitado. Você já experimentou orar deitado? Tem que estar com muita insônia para não pegar no sono, não é verdade? Tem que estar com muita insônia, tem que ser grande. Mas você, não, eu vou orar aqui deitado. Quando você pensa que não, o celular toca dizendo que já é o outro dia. Meu Deus, eu comecei orando e nem sei como eu terminei a minha oração. Nem dei amém. Certo? Então a ideia que Daniel fala de pano de saco é um pano áspero que não me permite o conforto, é jejuar para não ter a experiência do conforto e se dedicar à oração. Não é obrigado. E também não pense que o jejum é uma troca com Deus. Já tivemos no passado uma série de mensagens sobre o jejum. Continuando o estudo de disciplinas espirituais na escola dominical, a gente vai falar novamente do jejum, mas só colocando isso. O jejum é num momento de grande angústia e você quer estar desperto para Deus. E a sensação de fome e de desconforto na pele, no caso da roupa, mantém você desperto para Deus, desperto para a oração. Esse é um dos propósitos do jejum. A oração também pode ser cantada. Salmo 42, 8. Capítulo 3 de Abacuque é uma oração cantada. Abacuque, além de profeta, era poeta e cantor, músico. Hoje nós, 3 dos nossos louvores foram oração. O primeiro e o terceiro foram oração que exalta Deus, fala de quem Deus é. Mas o segundo, ajuntamento, é uma oração de petição. Vem e sopra sobre nós teu sopro. Faz teu rio de paz correr em nosso meio. Por causa da nossa tradição evangélica, a gente criou um certo preconceito de repetir orações de outros. A gente só acha que a oração válida é aquela que eu consigo fazer por mim mesmo.
Se isso fosse verdade, Jesus não teria ensinado a oração do Pai Nosso. Então não tem nenhum problema você repetir a oração de outros, certo? O problema é quando você faz isso sem pensar. Você faz isso no modo automático. Esse é o problema. Várias religiões do mundo, muitas mesmo, inclusive tem um sistema de um colar com contas para a pessoa ficar contando quantas vezes ela fez aquela oração. Aí sim, aí é um modo automático. Você tem até que contar, porque eu não sei se eu já orei essa, então eu vou... já orei essa aqui. Isso aí não. Mas tem certos momentos, como eu disse, em que as palavras não surgem, não vêm. A aflição é grande. A língua está como se travada, a garganta como se fechada. Memorize alguns cânticos de oração. E cante. Se puder cantar alto, cante. Se não puder, murmure. Faça a sua oração de forma cantada. Memorize salmos, que são oração, que clamam a Deus em desespero. E na hora, ore o salmo. Dirija a Deus. Aí não tem perigo de errar, porque você está orando com palavras inspiradas da Bíblia. Naquelas horas em que você não consegue articular, ore. A oração é o modo mais acessível e eficiente. E é também porque a oração, irmãos, dá muito mais prazer a Deus do que a nós. Você sabia disso? Que a nossa oração dá muito mais prazer a Deus do que a nós. 2 textos para a gente encerrar. Eu quero demonstrar esta verdade. Lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, verso 8. João está descrevendo a visão que ele está tendo da cena celeste, onde ele viu o trono de Deus, rodeado de anjos, dos 24 anciãos, dos seres viventes, todos louvando a Deus. E aí ele vê o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. E o livro da revelação é dado a Jesus. E no verso 8 diz que quando ele, Jesus, pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? Para um pouquinho. Imagina a cena. Aquele culto fantástico no céu. Deus no seu trono. O Cordeiro do lado. Anjos com harpas, música, instrumentos de corda. Taças de ouro. Eu creio que as irmãs aqui têm louças especiais, não tem? Aquele aparelho de jantar, aquele conjunto de taças, que só é usado com gente importante. Marido e filhos, não, nem pegar, apanha. Né? E se quebrar então, a briga está feita. Então nós não somos importantes, é só quando tem gente importante que usa aquele aparelho de jantar, aquele, certo? Deus pega a louça especial de ouro, taças de ouro, para receber as nossas orações. E o outro, capítulo 8, eu acho mais impactante ainda. Verso 1, diz que quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. E aí no verso 3 diz que veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante
do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Para mim é arrepiante. Está tendo culto lá no céu. Culto perfeito. Silêncio. 30 minutos. 30 minutos de silêncio é muita coisa. Concorda comigo? Aqui, o senhor pediu, vamos fazer 30 minutos de silêncio. Rapaz, eu não contaria 5 para ter gente levantando e tomar água indo no banheiro, que 30 minutos de silêncio. Concorda comigo? Você estando num grupo grande, 30 minutos de silêncio é muita coisa. Silêncio. Eu vou receber a oração dos meus filhos. Rapaz. E aí vem um incensário de ouro. Para que serve incenso? Aromatizar, perfumar. Porque a oração dos meus filhos é perfume para as minhas narinas. Silêncio. Eu quero apreciar a oração dos meus filhos. Ao mesmo tempo que isso é bonito, para nós é vergonhoso, concorda? Que se Deus valoriza assim as nossas orações, por que nós oramos tão pouco? Por que nós somos tão negligentes na nossa vida de oração? Por que nós adiamos tanto? Algumas vezes passamos dias, tem que levar umas pedradas, umas surras para poder se prostrar de joelho. Por quê? Se o nosso Deus valoriza tanto a oração, por que nós somos tão negligentes? Precisamos ter essa mentalidade de lembrar do valor que Deus dá às nossas orações. Precisamos de parar de confiar na força do nosso braço, de tentar resolver os problemas por nós mesmos, de tentar estar dando jeito na esposa, estar dando jeito no marido, estar dando jeito nos filhos, com as broncas, com as mágoas, com as manipulações, com os jeitinhos. Isso só demonstra a nossa carnalidade, a nossa falta de confiança em Deus, a nossa autossuficiência e autoconfiança. Porque se de fato acreditássemos no que Tiago diz, muito podem seus efeitos a súplica do justo, nós nos prostraríamos em oração. Porque a oração é a maneira mais acessível e eficiente de você ajudar os seus irmãos. E nós vamos encerrar o nosso culto orando. Cada um de vocês orando. Em primeiro lugar, eu quero que você ore agradecendo por alguém que você estima. Alguém que você tem em grande conta. Você vai fazer essa oração aí dizendo, agradecendo a Deus, louvando pela vida desta pessoa. Que é de grande estima para você. Que te impactou muito na vida. Ore por ela agradecendo. Depois você vai escolher uma pessoa que você não tem estima, que talvez você tenha até antipatia, que talvez carregue até alguma ira, algum ódio, algum rancor no coração. E você vai agradecer também por essa pessoa. E vai agradecer pela maneira que Deus colocou ela na tua vida. Terceiro, você vai pedir pelas duas pessoas. Pedir que Deus abençoe a vida delas, abençoe a família delas, que Deus faça com que elas cresçam na graça. E em quarto, você vai pedir por você. Vai pedir o seguinte, Deus, faz de mim uma pessoa de oração. Deus, que eu ajude os meus irmãos em oração. Deus, me ajude a todo dia ter um tempo marcado de encontro contigo.
um tempo de oração. Depois que você colocar esses 4 motivos diante de Deus, nosso culto está concluído e boa noite a todos.